Salve, salve galeras, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Tô trazendo para você nesse vídeo então a teoria, a explicação básica para a gente conseguir entender aí o famoso caso do calor latente. Galera, esse vídeo ele está sendo feito, está sendo produzido para a gente poder complementar a minha página na internet, tá bom? Então, se você ainda não conhece meu site, dá uma olhadinha, www.profgiovanelli.com. O conteúdo lá é sensacional, conteúdo de qualidade e a melhor parte, gratuito. Inclusive, esse vídeo complementa a teoria dada em resumo, lista de exercício, de forma gratuita, disponível para todo mundo, tá bom? Então olha só que bacana, hein? A gente então, nesse momento, vai bater um papo sobre o famoso caso do calor latente. Bom, vale lembrar que seria interessante que você já tivesse dado uma olhadinha nas definições iniciais, né? Sobre calor, temperatura, calor sensível. Então dá uma olhada no card, que eu vou deixar aqui o vídeo que a gente fez para explicar a teoria que antecede essa, ok? Bom, olha só, hein? Antes da gente seguir, claro, né, gente? Compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa aí nos comentários se você está gostando da ideia, se você já conhece meu site, né? E, claro, se inscreve aí no meu canal, por favor. Olha só que bacana. Então vamos iniciar a nossa brincadeira, hein? Gente, eu quero conversar agora sobre o famoso caso do calor latente. Calor, ele é, né, a gente define como energia térmica em trânsito. E basicamente o calor ele serve para duas coisas. Ou é para aumentar, ou melhor, ou é para mudar a temperatura de alguém, mudar a temperatura de um corpo. Aí a gente vai dizer que este calor, ele é denominado como calor sensível. Ou o calor ele pode ser destinado a mudar o estado físico de alguém, sabe? Tirar a substância da fase sólida, jogar para líquida, tirar de líquida, jogar para gasosa, esse tipo de coisa. Nesse caso, a gente vai dizer então que o calor é o latente. Calor sensível, mudar a temperatura. Calor latente, mudar o estado físico. Legal? Agora, uma coisa que você tem que saber é o seguinte, as unidades tanto de calor sensível quanto de calor latente são sempre as mesmas. Então eu posso encontrar contextos onde a unidade de medida vai ser cal, caloria, ou pode ser kcal, quilocaloria, pode ser no sistema internacional, que é o joule, ou o quilojoule. Então todas essas unidades são bem-vindas aí nesta teoria, tá bom? Agora, o que a gente precisa saber é uma informação que a gente aprende desde a educação infantil, né? Que é muito bacana. E muitas vezes, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo um pouquinho essas ideias da nossa memória. Então vamos resgatar essas ideias agora? Olha só que bacana. Eu queria que você lembrasse comigo o nome das transições de estado físico. Quando uma substância está na fase sólida, vai para a fase líquida, ou quando ela está na líquida, vai para a fase gasosa e assim por diante. Vamos lembrar? Então olha só que bacana, hein? Toda vez que a substância está na fase sólida e vai para a fase líquida, a gente diz então que está acontecendo o processo de fusão, ok? Toda vez que uma substância está na fase líquida e vai para a fase gasosa, a gente diz que está acontecendo a vaporização. A vaporização, por sua vez, ela é desmembrada em três. A vaporização pode ser por evaporação, aquele processo natural, pode ser por ebulição, que é quando você força essa transição de estado, né? Você força a água a ir para o estado de vapor, fervendo ela, por exemplo, e temos também a calefação, que é aquele processo instantâneo, né? Que é quando, por exemplo, cai água, gotículas de água em uma superfície extremamente quente, aí vaporiza instantaneamente. Legal? Então, vaporização é o nome da passagem de líquido para o gasoso, que pode acontecer por evaporação, ou pode acontecer por ebulição, ou pode acontecer por calefação. Legal? Agora, a passagem do gasoso para o líquido, a gente pode ter através de dois processos. Ou nós vamos chamar de condensação, ou nós vamos chamar de liquefação. Existe uma diferença entre os dois. A condensação e a liquefação falam da passagem de gasoso para o líquido, mas de maneiras diferentes. Nós não vamos mencionar essa diferença aqui,
brevemente, num próximo vídeo, a gente fala a diferença quando a gente estiver falando sobre aí o famoso caso do diagrama de fases, estudo dos gases, é muito interessante, tá bom? Agora nota comigo que a passagem do líquido para o sólido é o famoso caso conhecido como solidificação, ok? Bom, existe também a passagem diretona da substância da sólida para a gasosa ou da gasosa para a sólida. É o que nós costumamos chamar essa passagem direta de sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. A gente tem o hábito de chamar de sublimação, ok? Bom, olha só, deixa eu te explicar, hein? Sublimação é um processo que ele acontece em determinadas condições e de acordo, né, também com as características da substância em questão, tá? Então, no nosso dia a dia, no espaço comum que a gente tem, eu posso citar dois exemplos clássicos de materiais que saem do sólido e vão para o gasoso sem passar pelo líquido. É o famoso caso do gelo seco e é o famoso caso também da balinha das baratinhas, né? A naftalina, legal? Então, isso é um processo de sublimação. Nota que existe, então, a transição sólido para líquido, líquido para gasoso, que exige que a substância ganhe energia térmica, ganhe calor, para que ela possa sair da fase sólida para líquida e da líquida para a gasosa. A gente diz então que esse é um processo endotérmico. A substância tem que ganhar energia térmica para ela fazer essas transições. Agora, a volta, o retorno, sair do gasoso e ir para o líquido, sair do líquido e ir para o sólido, aí é exotérmico. A substância ela precisa mandar energia térmica para fora para que ela possa fazer essa volta, digamos assim. Ok? É muito importante a gente saber. Mas o nosso objetivo aqui, né, na maior parte das questões, é saber calcular a quantidade de calor necessária para fazer essas transições. Para isso, a gente utiliza a formulinha da quantidade de calor latente, que é Q igual a M vezes L, onde M representa a massa da substância e o L é uma espécie de constante. Esse L é chamado de calor específico latente, ou simplesmente calor latente, ou latente, né, para os íntimos. Bom, esse L, ele representa a característica natural da substância para ela fazer a mudança de estado físico. Ou seja, cada substância tem um valor de L diferente para cada transição de estado físico diferente. Por exemplo, o L de fusão da água é um valor. O L de vaporização da água é outro valor. Mesmo que seja a mesma substância, mas por termos, uma situação envolvendo, né, a mudança de estado físico diferente, isso demanda uma quantidade de energia térmica diferente para essa substância. E isso acaba sendo caracterizado por essa constante. Vamos dizer que é uma constante por esse L. Esse L, ele pode estar medido nas unidades caloria por grama, joule por grama, quilojoule por quilograma. Então, as unidades de medida dadas na questão para esse L é quem ditam as regras para as unidades de medida dos outros dados. Por exemplo, se esse L em uma questão estiver em joule por quilograma, nós devemos utilizar a equação onde M é a massa em quilograma. E claro, o Q acompanha a unidade de medida que ele tiver também. Olha que legal, você entendeu a jogada? A gente sempre respeita as unidades de medida da constante. E para a gente fechar a nossa brincadeira, eu quero te mostrar uma estrutura gráfica que ela é bem cobrada nas provas, tá? E então vale a pena porque ela é bem simples da gente entender. Toda vez que nós estamos trabalhando com substâncias puras, as substâncias puras, elas têm uma característica formidável em termos de calor e temperatura. A característica é, elas têm ponto de ebulição e ponto de fusão bem definidos a ponto de, quando a gente está fazendo a transição de estado físico, está mudando de sólido para líquido, de líquido para gasoso, esse tipo de coisa, ela não muda a temperatura durante esse processo. Olha que bacana. Então vamos imaginar
uma massa de água pura, água destilada, água pura. E digamos que essa água esteja inicialmente no estado de gelo, estado sólido, a uma temperatura de menos 5 graus Celsius. Se a gente fornecer energia térmica, ela vai sair da temperatura negativa, né? Menos 5, e vai aquecer. Aquecimento é mudar a temperatura até atingir 0 graus Celsius, que é o momento, né, para a pressão normal, é o momento onde ela começa a fazer a transição da fase sólida para a fase líquida. E aí ela começa a derreter. E durante esse derretimento, eu estou até fornecendo calor para ela. Mas essa massa não vai mudar a temperatura. A temperatura permanece 0 até que toda a última gotinha de gelo seja derretida. É isso. Depois que tudo derreteu, então, novamente, continuando a fornecer calor, a temperatura tende a subir. A temperatura vai aumentando, 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 até chegar na temperatura de ebulição da água, que no caso é 100 graus Celsius. E aí depois, durante esse processo da ebulição, nota comigo que eu vou continuar fornecendo calor, mas a temperatura vai estagnar em 100 graus Celsius até que a última gotinha de água seja vaporizada. E claro, depois, se eu continuar fornecendo calor, esse vapor tende a aumentar a temperatura. Muitas questões cobram da gente apenas o conhecimento visual desse gráfico, perguntando para a gente em quais trechos estão acontecendo a mudança de estado físico. E aí a sua resposta vai ser baseada em quê? Trechos onde eu tenho a temperatura não variando, a temperatura permanece a mesma, mas eu estou incidindo calor, são os trechos onde eu tenho a mudança de estado físico. Legal? Galera, agora, depois desse vídeo, vai dar uma olhadinha lá no meu site, vou deixar a descrição aqui, ó, para você bater lá certinho na lista de exercícios sobre esse tema, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo, comenta aqui, por favor, se você já conhece a minha página na internet, compartilha com a galera aí do seu ciclo de estudos e claro, né, galera, continuando sempre o seu estudo. Valeu!